O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Já estamos no ar com o Doutor Me Consulta aqui pelo SBT e você já sabe, aqui você fica bem informado sobre saúde, bem-estar e prevenção. E agora, além de você nos acompanhar de segunda a sexta aqui pelo SBT, você também pode assistir os programas do Doutor Me Consulta lá no YouTube. Olha só que legal. Agora você vai poder rever quantas vezes você quiser a entrevista com o seu especialista preferido. E eu quero aproveitar e mandar um super beijo aos meus parceiros. Um beijo para a Fabiola da By Fabiola Moda Feminina, para você conferir muitos looks lindos que eu tenho certeza que algum vai fazer o seu estilo. Basta você seguir a By Fabiola Feminina no Instagram. Um beijo especial também a toda a equipe do Salão Fios de Luxo, que são responsáveis pelo meu cabelo e minha make. E se você quer participar do programa compartilhando dúvidas ou até mesmo sugestões de temas nossos especialistas, é muito simples. Basta você enviar para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha e eu conto com a sua participação. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. Oi, eu sou Gisele aqui do Óticas Caetano. Você sabia que se você tem o hábito de esfregar bastante os olhos, coçar, isso pode te gerar alguns problemas? Por exemplo, você pode acabar alterando o formato da sua córnea, isso pode também gerar algumas doenças, inclusive pode gerar astigmatismo. E se você já tem, isso pode alterar o seu grau. Então, se você tem mais alguma dúvida, pode vir aqui com a gente na loja Óticas Caetano. Recebendo no Doutor Me Consulta a psicóloga a doutora Júlia Arnaud para falar com a gente sobre os mitos e verdades da terapia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Kelly. É um prazer estar aqui novamente. Imagina, o prazer é todo nosso. Doutora, já começo falando o seguinte, muitas pessoas pensam que, não vou buscar um psicólogo, porque o psicólogo só fala muito, e se for por falar, eu converso com os meus amigos. Não é bem por aí, né, doutora? Não, é bem o contrário, né? Para começar, a gente mais escuta na sessão do que fala, porque a ideia é que o espaço terapêutico, ele seja um ambiente, um espaço mesmo, para a pessoa ela conseguir expor quais são as demandas dela, né, as dificuldades, as vulnerabilidades. Então é natural que a gente até mais escute do que fale, né? Tem um outro estigma também que as pessoas falam, não vou buscar um psicólogo porque eu não sou doido. Exatamente. Falam muito isso, E né? a palavra é exatamente essa, é o estigma, que ainda existe um tabu, né, em torno de tudo isso, quando na verdade a gente está falando de pessoas que muitas vezes têm alguns problemas, porque todos nós temos problemas, né, Kelly? A diferença justamente está na forma como a gente lida com isso. Mas se a gente for analisar, nós não temos só virtudes, nós não temos só situações fáceis para lidar no nosso dia a dia. Então a terapia, além de trabalhar aspectos que às vezes a gente tem dificuldade, também pode atuar na prevenção, para que a gente não desenvolva aí não só transtornos, mas para que a gente também aprenda mecanismos para lidar melhor com as pessoas à nossa volta, seja no trabalho, na família, relacionamentos amorosos. Então, assim, tem muita coisa envolvida que não tem nada a ver com o fato de você ser doido ou não, né? Nada disso. Gente, isso não existe. Pelo contrário, vai ajudar você a estar sempre com a sua saúde mental em dia. Exatamente. Né? Inclusive, em outros programas, eu e a doutora Júlia aqui conversamos que a terapia, ela não é simplesmente só no momento em que você está ali com aquele problema para ser solucionado. Ela serve também como uma prevenção. Você não precisa estar passando por dificuldades muito críticas, né, situações muito difíceis, para buscar esse apoio. Você pode simplesmente já buscar para caso eventualmente aconteça situações difíceis, você já esteja preparado para lidar com aquilo, né, doutora? Isso, até porque quando a gente fala em prevenção, a gente fala muito em autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue evitar várias questões, né, que com o passar do tempo, diante de algumas situações específicas, provavelmente a gente se comportaria de determinada forma, e quando você consegue se conhecer, você identifica seus gatilhos, né, a gente consegue moldar o comportamento para lidar melhor com essas situações, e a terapia proporciona isso também. Doutora, por exemplo, algumas pessoas, né,
obviamente passam por situações bem difíceis, porém essas pessoas são mais retraídas, não conseguem nem expor isso com um familiar ou com um amigo. No caso da busca dessa ajuda com o psicólogo, por exemplo, já que ele é tão fechado, como é que é trabalhado em pessoas assim? Pronto, essa é uma dúvida muito comum, inclusive da maioria das pessoas, porque muita gente tem esse receio do que falar na primeira sessão, né, na primeira consulta. E a primeira consulta, assim como todas as outras, na verdade, ela sempre vai ser um pouco estruturada. A gente nunca vai receber o paciente, pelo menos não o bom profissional, sem que exista ali uma estrutura de sessão para a gente nortear o que vai ser trabalhado naquele dia. Por exemplo, a primeira sessão é para que a gente conheça o paciente, para que você chegue, apresente as suas demandas, o que fez você procurar pela psicoterapia, e é através dessa primeira sessão que a gente realiza também a anamnese. O que é a anamnese? É uma investigação mais aprofundada sobre a história de vida do paciente. Então a gente vai investigar aspectos como doenças prévias, entendeu? Como que é o ambiente familiar, o que essa pessoa faz, como que é a rotina dela, o que fez ela procurar psicoterapia naquele momento e o quanto isso tem afetado o estilo de vida, entendeu? Então a gente sempre vai conseguir nortear e conduzir aquilo que vai ser dito na primeira sessão. Então as pessoas não precisam ter esse receio do não saber o que falar, porque a gente sempre vai estar ali para nortear todo esse processo. Doutora, também tem aquelas pessoas que, por exemplo, tá passando por algum tipo de conflito, né, alguma situação bem difícil com uma outra pessoa. Sim. E aí sempre tem um que fala assim, eu não preciso de terapia, quem precisa é o outro. Sim, e isso acontece muito, né? Isso está muito ligado a gente sempre transferir a responsabilidade das coisas para as outras pessoas. A terapia, ela também nos proporciona o que a gente chama de autorresponsabilidade. É entender que existem alguns problemas, muitas vezes de convívio com outras pessoas, que existe também a nossa parcela de culpa, de responsabilidade ali. E isso a gente não está querendo dizer que um está errado e o outro está certo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato da gente entender que não é só a partir do outro que vai haver mudanças, né? Que a gente mudando o nosso comportamento, se policiando em alguns aspectos, a gente também consegue melhorar o nosso convívio com as outras pessoas. Então, a gente tem que parar com essa coisa de que não, o outro que precisa fazer, você que precisa procurar ajuda. Às vezes a gente até precisa de ajuda para aprender a lidar com esse outro também, né? Então é parar justamente com essa crença errônea de que o problema está só nas outras pessoas, porque todos nós temos questões para trabalhar. Doutora, vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. Muito obrigada pela participação de todos vocês e continue participando. É só encaminhar para o número da produção que está aparecendo na sua telinha. Vamos agora para a primeira participação na tela. A terapia deve ser feita em todas as fases da vida? Então, João, a gente sempre indica que não existe problema nenhum em começar a fazer a psicoterapia desde a infância, por exemplo. A gente tem que acabar também com essa crença de que só vai ao psicólogo quem realmente já tem um problema instalado. Como eu falei, a gente pode trabalhar preventivamente. Em relação às crianças, por exemplo, através da terapia a gente consegue ensinar sobre as emoções, para ela já crescer sabendo identificar quais são as emoções que mais fazem parte da vida dela e como que ela tem que lidar com tudo isso. Por exemplo, é muito comum a gente ver crianças que não conseguem lidar com frustração, né? Por quê? Porque elas não têm um cognitivo realmente amadurecido para isso. E na terapia a gente consegue trabalhar para essa criança, ela desenvolver esse limiar de frustração, ter isso mais fortalecido e chegar, por exemplo, numa adolescência com menos problemas de convivência, com menos problemas de se frustrar em relação às coisas do mundo, né? Então, sim, a gente pode fazer terapia em qualquer fase da nossa vida, não necessariamente tendo um problema já instalado, também como uma forma de prevenção. Vamos para mais uma participação, doutora. É a Ana Beatriz, ela é do bairro Cambará e ela diz: a terapeuta deve dar soluções para os problemas? Ela disse que uma prima desistiu da terapia pois pensa isso a respeito. Olha, não. A maioria das pessoas, inclusive, desistem mesmo da terapia porque acham que o psicólogo, enquanto profissional, tem que dar uma solução para os problemas, tem que dizer o que a pessoa deve fazer e a gente não faz isso. Porque, na verdade, essa função são das pessoas que convivem conosco, né? De opinar sobre aquilo que a gente deveria fazer. A terapia orienta. E essa orientação, ela sempre vai ser baseada naquilo que a gente estuda sobre o caso do paciente. Então, não faz sentido você ir com uma pessoa, você investir, por exemplo, o seu dinheiro, o seu tempo, para uma pessoa dizer aquilo que você deve fazer. Quando nem sempre aquilo que eu disser, por exemplo,
o que você deve fazer, vai fazer sentido naquele momento. Então, um bom profissional, ele nunca diz o que você deve fazer e a forma como você deve agir. Ele te orienta e faz com que você faça reflexões. A terapia é para que você consiga refletir sobre as suas questões naquele momento e a partir dessa reflexão e das orientações dadas pelo psicólogo, você consiga ter um insight e decidir aquilo que você deve fazer sobre a sua vida, as escolhas que você deve tomar. O psicólogo sempre, um bom psicólogo sério e ético, sempre vai respeitar as suas escolhas, ainda que num primeiro momento você não enxergue aquilo que precisa ser feito necessariamente. Mas a gente sempre vai conduzir para que em algum momento você consiga fazer isso sozinho. A gente sempre até faz uma analogia, aquela imagem que diz você tem dois caminhos, né? Sim. Esquerda e direita. Se você sabe que precisa ir para a esquerda, mas ainda assim você decide ir para a direita, enquanto psicóloga séria e ética, eu não posso obrigar você a tomar um outro caminho que é certo. Eu preciso só estar ao seu lado para lhe acompanhar no processo e te ajudar no momento em que você perceber que aquele de fato não fosse o caminho, né? Então a gente realmente está ali só para nortear, para orientar e sempre baseado em técnicas científicas e na ciência, porque a psicologia é uma ciência. Vamos para mais uma participação, doutora. É do Hugo. Ele é do bairro São Vicente e o Hugo pergunta: terapia tem resultado imediato? Não. A terapia é um processo e é um processo colaborativo. Eu sempre friso muito isso para os pacientes, inclusive na primeira sessão, porque muitas pessoas também acreditam que a terapia, a maior parte dela depende do profissional, e não é 50-50, metade mesmo. O profissional precisa ter responsabilidade, né, e estar atualizado sobre aquilo que deve ser feito, e o paciente precisa se comprometer com esse processo. A terapia, ela vai envolver aí uma série de questões. Imagina, você não se tornou uma pessoa X de uma hora para outra. Existe toda uma história de vida, vivências, experiências envolvidas ali em quem você se tornou. Então também não vai ser de uma hora para outra que a gente consegue muitas vezes desconstruir alguns padrões, quebrar algumas crenças, entendeu? Então essa necessidade, às vezes imediata, de querer ver resultado, muitas vezes frustra as pessoas. E a gente sabe que isso também... doutora, me perdoe, que é onde faz elas acabarem desistindo no meio do caminho, E né? a gente sabe que isso é comum porque em outras áreas da saúde, geralmente os resultados eles são mais imediatos mesmo. Por exemplo, na consulta médica, você vai, geralmente o médico ele te examina, às vezes pede uns exames, e ele passa um medicamento e com o passar do tempo ali, alguns dias, você começa a reagir, né? No dentista, você vai, ele faz alguma coisa, às vezes passa a sua dor, então resolve o seu problema. Já na terapia é diferente, porque a gente lida com aquilo que as pessoas têm de mais íntimo, que são as emoções, as experiências de vida, as vivências, e tudo isso leva um tempo para a gente ressignificar, né? Então é um processo colaborativo que envolve a participação tanto do paciente como do profissional. A gente consegue perceber essa evolução, o paciente percebe isso, muitas vezes vai depender muito também de cada um, porque cada paciente, cada pessoa tem um tempo. Existem pacientes que evoluem super rápido e existem outros que precisam de um tempo maior para realmente verem uma evolução, entendeu? Mas é uma coisa comum e que não existe regra. Tá certo, doutora. Olha, muito obrigada Eu por que todas agradeço. essas informações. Amei nosso bate-papo e até o próximo programa. Até o próximo programa. Doutor Me Consulta agora vai para um breve intervalo, mas antes, o Labovida tem um recado para você. O teste molecular para a Covid-19, PCR, é um exame genético para a detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção. O PCR detecta o vírus na fase aguda da doença, identificando a presença do RNA do vírus em amostras obtidas por meio de suave, o famoso cotonete, na mucosa do nariz e garganta. É um teste indolor, porém pode ser incômodo para algumas pessoas. O exame deve ser realizado por pacientes do 2º ao 12º dia de início dos sintomas, como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Agende seu exame pelo WhatsApp 98803 1565 ou ligue 3626-4276. A coleta pode ser realizada na sua casa e o resultado do teste sai em até 24 horas. O laboratório está sempre buscando o melhor para atendê-los e, claro, sempre com um selo de qualidade que só o Labovida tem. Não fique na dúvida, faça o seu exame. Labovida, cuidando de você.